Olá, gente, tudo bem? Mais um Papo de Velho. E hoje com a minha sócia querida Fabiane Vaz. Ela é fisioterapeuta, especialista em reabilitação neurológica e fisioterapia em geriatria. A gente vai falar um pouco sobre queda em idosos, como prevenir e como tratar. Vamos lá? Fabi, então qual que é a real relevância da gente estar tratando queda? Na verdade, Yara, esses dados têm uma estatística bastante relevante. Mais de 90% dos idosos, eles têm medo de queda. E cerca de 80% desses idosos acabam tendo queda em casa. A gente também tem um dado muito importante que 30% deles já tiveram pelo menos uma queda. Né? Então, o que acontece após a queda, né? A gente entra no medo de cair, numa imobilidade muito grande e, consequentemente, pneumonias, e isso acaba levando à morte do idoso, né? Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir que o idoso entre nesse quadro, que é um ciclo, né, vicioso, a gente vai estar fazendo para poder prevenir através de exercícios, treinos de equilíbrio, fortalecimento e assim por diante, para a gente poder estar prevenindo. Fabi, então, por que os idosos caem? Yara, essa é uma resposta bastante complexa, que na verdade a gente tem os fatores internos, né, que são os fatores do próprio idoso, e a gente tem os fatores externos, que também podem estar levando à queda. Então, de fatores externos que a gente considera mais importantes são os fatores ambientais, né, então a gente tem tapetes, iluminação, o calçado do idoso, e os fatores internos a gente tem como os principais a fraqueza muscular, né, do idoso. Isso leva a tantas quedas quanto o próprio desequilíbrio mesmo, né? A gente tem a sensibilidade plantar, a gente tem cerebelo, a gente tem falta de ajustes compensatórios, antecipatórios, faltas de estratégias de equilíbrio. Então, tudo isso a gente tem que identificar através de testes para a gente descobrir qual que é a real motivação desse idoso estar caindo. E aí, depois disso, a gente tem que estar incentivando esse déficit do idoso. E como saber que um idoso tem mais chance, maior risco de cair? Na verdade, Yara, essa resposta, como eu estava te explicando, ela é bastante complexa, né? A gente tem que estar avaliando inúmeros fatores que envolvem o desequilíbrio desse idoso. Mas, inicialmente, a primeira coisa que a gente faz é observar mesmo, clinicamente, como é que está o nosso paciente. Então, a primeira coisa que a gente faz é observar a marcha desse paciente, né? Se ele é um paciente que está deambulando, o que a gente vai verificar? Ele está com uma marcha alargada, então é aquele idoso que anda com aquela base, né, mais aberta. Os passos estão curtos, então isso favorece o tropeço. A altura do passo, ela está a uma altura adequada? Como é que está a velocidade desse passo? Então, tudo isso favorece ou não favorece o tropeço, a queda, favorece ele conseguir elevar o pé para poder subir uma calçada, por exemplo, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente observa. Se ele consegue se levantar da cadeira com facilidade, se ele se apoia para poder se levantar da cadeira, como é que está sendo realizada essa atividade funcional? Ela também é de extrema relevância para a nossa avaliação clínica. E, por último, né, e o que a gente começa a fazer são os testes específicos mesmo para testar o equilíbrio, que são testes que já são, né, cientificamente embasados, e a gente realiza esses testes no nosso paciente e automaticamente a gente verifica, né, se a pontuação que ele alcançou é uma pontuação definitiva, ele tem risco de quedas ou ele não tem risco de quedas. O que é importante a gente entender é que o equilíbrio, ele depende de 3 fatores principais. Então, a gente tem a visão, a gente tem o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. Então, esse é o principal pontapé inicial que a gente dá para iniciar mesmo a nossa avaliação. Então, um paciente que começa, né, a realizar o treino de equilíbrio, a gente vai pedir para ele diminuir a base dele, então deixar os pés bem juntinhos, olhos abertos e uma superfície estável. Em seguida, a gente diminui um pouquinho mais a base, então um pé à frente do outro, ainda com olhos abertos e superfície estável. Por último, a gente diminui mais ainda a base, que é ficar em um pé só, olhos abertos e ainda em superfície estável. Nesse momento, a gente está avaliando o quê? Um sistema proprioceptivo. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a visão. Então, a gente vai estar olhos fechados, diminui a base. Olhos fechados, um pé à frente do outro. Olhos fechados, um pé só.
certo? E aí, por último, a gente vai testar o sistema vestibular. Então, a gente pede para o idoso fechar os olhos e, além disso, a gente coloca ele numa superfície instável e realiza tudo de novo em cima de uma almofada, por exemplo. Então, dessa maneira, a gente consegue identificar o real fator que está levando o paciente a gerar um desequilíbrio corporal, uma instabilidade corporal. E aí, assim, a fisioterapia ela atua diretamente no ponto que a gente conseguiu identificar. Bom, então pensando em fatores externos que levam o idoso a cair, como é que a gente pode estar preparando a nossa casa para receber os nossos idosos e evitar que um acidente aconteça? Bom, Yara, o que acontece, na verdade, é a gente tem que focar muito na prevenção, que, como eu disse, a maior parte das quedas elas acontecem dentro de casa. Primeiro porque o idoso passa a maior parte do tempo dele dentro de casa, né? Claro. E segundo porque a gente não observa, mas dentro desse ambiente existem perigos e que a gente tem que estar evitando com certeza. Então, qual que é a primeira situação? Como eu falei, a visão ela é muito importante, né? Ela é um fator determinante para o equilíbrio. Então, consequentemente, a casa tem que estar muito mais iluminada, tá? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro preocupado com a iluminação, tanto de cima quanto embaixo também. Então, se possível, colocar aquelas LEDs nos cantinhos quando o idoso acorda à noite para poder dormir, ter sempre um abajur ou interruptor ao lado, de modo que ele consiga sair do quarto e ir ao banheiro em um local iluminado, né? Então, a iluminação ela é a primeira coisa. A segunda coisa, como eu disse, é com relação ao passo, ao evitar os tropeços, né? Então, se for uma casa que tem algum degrau, a gente tem que marcar esse degrau, de modo que o idoso consiga ver, ali tem um degrau. Então, ali, naquele momento, eu tenho que levantar um pouco mais meu pé e tomar mais cuidado. E os tapetes, né? Os tapetes, eles também são motivos a qual levam o idoso a tropeçar. Então, automaticamente, ele visualizou um tapete e ele tem que levantar o pé para poder ultrapassar o tapete. Ele é um obstáculo, né? A gente tem esse treino de obstáculo também que é importante. Se possível, a gente tenta retirar isso tudo, né? Retirar os tapetes, retirar os degraus. Isso seria o ideal, com certeza, tá? E a terceira coisa, né, que a gente considera mais importante é facilitar o momento em que o idoso ele tem o alcance funcional, a mobilidade dele, né? Então, o que significa isso? Como eu comentei com vocês, a gente tem os ajustes, né? Então, em relação aos ajustes antecipatórios, é quando o idoso se estica para pegar qualquer objeto. Então, esse movimento, ele é um movimento de extrema importância. Então, tudo que a gente puder ter de fácil alcance ao idoso, melhor. Isso a gente utiliza muito em banheiro, cozinha, principalmente, né, deles pegarem objetos, quarto, guarda-roupa. Então, tudo que a gente puder ter de fácil alcance, melhor. Nada muito baixo, onde ele tenha que se abaixar e levantar, porque aí nesse momento ele vai usar muita força, né? E nada muito alto. Então, isso seria o ideal. E facilitar de modo que a gente consiga também ter barras paralelas o tempo todo. Então, no banho, é importante que a gente tenha, além das barras, um local para ele se sentar, né, de segurança. E o vaso sanitário, a mesma coisa. Barras paralelas e um assento mais alto para que ele se sinta seguro. Por que isso? Porque a gente vai ter uma facilidade na mobilidade do idoso. Então, ele não vai ter que fazer tanta força para poder se levantar, tá? Não vai ter que ter tanto equilíbrio para poder se ensaboar. Então, dessa maneira, a gente consegue facilitar bastante e prevenir muito, quase que em 90% as quedas, tomando esses cuidados, com certeza. Legal. Bom, falamos de casa e ainda tem outras questões, que são os calçados, as vestimentas, os próprios dispositivos de auxílio, né, que a gente sabe que também podem ajudar na prevenção de quedas. Você pode falar também umas dicas nesse aspecto? O que é mais importante nesse momento é o conforto e a segurança do idoso, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre trabalhando com as duas coisas juntas. Então, com relação aos calçados, né? O calçado ideal para o idoso é aquele calçado que traga maior conforto, com certeza, né? Se for um pé diabético, então a gente tem que ter mais cuidados ainda. Não pode ter saltos muito altos, né? Também não pode ser aquele sapato extremamente baixo, porque isso também machuca o solado do pé. Então, tem que ser um calçado que ele tenha uma segurança atrás, então calçados fechados, isso é o ideal, tá? As roupas, né? A gente tem a roupa que o idoso tá vestindo e a gente tem o momento de vestir a roupa, né? Então, o momento em que a gente veste a roupa, veste o calçado, esse momento também tem que ser um momento de segurança. Então, se a gente puder colocar o paciente sentado, e de modo que ele consiga vestir primeiro, né? Veste as calças e aí depois com os dois pés apoiados no chão ele se levanta e termina de vestir a calça,
é o ideal. É melhor do que ele bota um pé no chão e aí a gente tem que ficar naqueles momentos em um pé só para poder calçar a outra perna da calça, né? Então isso é um perigo, né? Isso gera um risco de queda muito grande. E a mesma coisa os sapatos. Então, o idoso sentado, ele calça o sapato. Lembrando que para ele calçar o sapato, ele também tem que ter aquela mobilidade que eu comentei anteriormente, né? Então, ele tem que se abaixar bastante e isso tem que ser treinado, tá? Então, se a gente puder estar fazendo isso na fisioterapia, ótimo. Isso já é uma atividade extremamente funcional. Se não, a gente tem dispositivos que auxiliam isso. Então, a gente tem as calçadeiras que ajudam para colocar tanto o sapato quanto para a meia, né? Então, elas já ajudam bastante. Com relação à roupa em si, o idoso tem que estar sempre com ou a saia ou calça, de modo que ele consiga ver os pés. Não pode estar pisando nisso para não gerar perigo. E ele visualizando o próprio pé, ele consegue visualizar onde ele vai pisar. E isso gera muita segurança, tá? A visão é extremamente importante. Então, tirando essas coisas, se o idoso estiver confortável, se ele estiver se sentindo bem e seguro, é isso que é o mais importante, tá? E com os dispositivos de auxílio, né? Os dispositivos de auxílio dentro de casa ou fora de casa, eles são importantes por qual motivo? 2. O primeiro é que a gente vai ter um aumento da base. Como eu falei, a base ela é muito importante, né? Então, se o idoso alargou a base e aquilo ainda não tá sendo o suficiente para trazer segurança, a gente coloca mais base. Então, a gente tem que identificar exatamente qual que é o melhor dispositivo para esse paciente. Às vezes é uma bengala, às vezes uma bengala de 4 apoios, às vezes é um andador, às vezes o andador ele tem que ser um andador mais firme, às vezes um de rodinha e assim por diante, né? Então a gente vai fazer uma avaliação adequada para verificar qual que é o melhor dispositivo para a gente estar aumentando a base desse idoso, de modo que a gente mantenha a maior independência dele possível. E independência é fundamental nessa situação. Bom, então, e dentro de casa, qual que é o objetivo, né? Além de alargar a base? É evitar com que ele use o apoio de maçanetas, use o apoio de paredes, né? E se faltar esse apoio, ele vai acabar escorregando e vai acabar caindo. Então, se ele tem o apoio do andador, se ele tem o apoio da bengala, pronto, ele já está seguro. Então, isso aí é fundamental. Se a gente não tiver dispositivo de auxílio, a gente tem que ter uma pessoa ao lado para servir como auxílio, tá? Servir como apoio para esse paciente. Então, basicamente, são esses os cuidados que a gente tem que ter. Então, agora, se você puder dar algumas dicas de exercícios para quem está aí do outro lado e não conhece a fisioterapia, né? Nem a 3ID Fisioterapia, o que pode estar fazendo em casa para estar ajudando a melhorar o equilíbrio, para estar ajudando a melhorar a força? Bom, como a gente estava conversando, a gente tem os fatores externos, né, que são de extrema importância, e a gente tem esses fatores internos que têm que estar sendo trabalhados. E a gente trabalha, sim, na fisioterapia, né? Todos eles, a gente está trabalhando sempre na fisioterapia. Então, se for uma falta de força muscular, a gente trabalha. Se for falta de propriocepção, a gente trabalha. Se for um déficit de cerebelo, a gente trabalha. Se for problemas de reabilitação vestibular, a gente está trabalhando. Diminuição de base, equilíbrio, instabilidade postural, enfim, todos esses fatores a fisioterapia consegue tá revertendo, tá? Então, isso é o principal. A gente sempre fala que isso tem solução, tá? Então, assim, a instabilidade postural, ela e o treino de equilíbrio, eles trazem um retorno muito grande. A gente verifica uma melhora imensa nesses pacientes que realizam o treino. Então, esse é o principal objetivo mesmo da fisioterapia. E o que acontece, né? Assim, dentro de casa é um pouco complicado eu falar isso porque a gente tem idosos de todos os tipos, né? A gente tem idosos que são idosos mais frágeis, a gente tem idosos que são idosos mais rígidos, mas o que a gente tem que focar, né? Qual que é o objetivo principal? É sempre atividades funcionais. São aquelas atividades que sempre trazem a independência do nosso paciente. Então, o que a gente considera de funcional? As atividades básicas de vida diária. Então, é o paciente conseguir sentar e levantar com independência, por exemplo. Para que isso? Para ele poder ir ao banheiro, sentar ao vaso sanitário, sentar-se para se alimentar-se com tranquilidade, né? Sair da cama e levantar da cama com facilidade. Então, o ato de sentar e levantar, ele é uma atividade extremamente funcional. E ela é treinada na fisioterapia e ela pode ser treinada em casa, né? Com muita facilidade. Então, a gente tem algumas regras básicas para treinar o sentar e levantar,
mas isso com certeza é uma coisa que o paciente pode estar fazendo em casa sozinho, tomando, né, todas as precauções, todos os cuidados, sempre com um cuidador por perto, uma pessoa olhando. E aí ele vai o quê? Fortalecendo cada vez mais o quadríceps, que é o principal músculo do equilíbrio que a gente tem. Então essa é a principal atividade funcional, né? E além dessa, se o idoso consegue estar deambulando, então a gente começa a treinar a marcha, né? Ela também é uma atividade extremamente funcional. Então, o paciente puder caminhar, ainda que ele tenha auxílio de uma outra pessoa, ou de um dispositivo de auxílio, ou somente a pessoa olhando, estando ao lado dele, motivando, isso além de trazer, né, e manter a independência dele ao máximo, também é excelente para coração, pulmão, equilíbrio, mobilidade, enfim, é extremamente prazeroso também, né? Então a gente incentiva muito a caminhada. A caminhada é uma atividade também extremamente funcional. Então, se você puder, em casa, né, atividades básicas, se você me perguntar o que eu indico, é isso, fazer atividades, sentar e levantar, e tá realizando a caminhada. Agora, se for um idoso mais acamado, o que a gente tem que fazer? Exercícios na cama, né? Então, tentar fazer o possível para o paciente conseguir rolar sozinho, conseguir elevar o quadril e voltar o quadril. Então, essas também são atividades dentro da cama fundamentais, né? Conseguir se alimentar no leito, isso também, então já é um ganho. Então, tudo que a gente puder estar ganhando, né, e trazendo como atividades básicas para o paciente, isso daí já é excelente, né? O cuidado domiciliar, ele é um cuidado que a gente tem que estar focando nisso, né? Nas atividades funcionais do paciente. Que é isso, é banho, é se alimentar, é sentar, é caminhar. E se a gente conseguir trazer isso, a gente vai estar trazendo uma qualidade de vida imensa para o nosso paciente, com certeza. Delicioso falar de alguma coisa que a gente ama, né? Eu sei que você é apaixonada por isso. Orgulho enorme também de ser minha sócia, né, gente? E é isso, foi isso. Foi mais um Papo de Velho, muito gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem dicas, sugestões, escrevam pra gente, mandem e-mail, comentários, que a gente está aberto aí para ouvir de tudo, tá bom? Muito obrigada, gente.